Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todos sempre. E vamos então para o nosso livrinho, ver a mensagem que temos para esta noite, do Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. Não se deixe levar pelo extremismo, nem exagero para mais, nem para menos. Saiba permanecer no meio termo. Se correr demais, cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo o terreno debaixo dos próprios pés, e dentro de pouco estará pisando uma cova. Não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme e com segurança, sem pressa, mas não se detenha jamais na senda do progresso. Então vamos pedir a Deus que abençoe esta noite, que nós possamos nos conectar a Ele, a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e que possamos aprender um pouquinho e enviar também vibrações de paz e amor aos nossos irmãos que mais necessitarem. E é isso, gente. Essa noite o Pedro vai falar pra gente sobre conexão com Deus. Já pode? Tô liberado. Por favor. Ah, tá. Mais uma vez, boa noite a todos, nossos irmãos, amigos, fraternos, confrades e crentes em Jesus Cristo, em nosso Deus e na máxima espírita. Hoje o assunto escolhido é a conexão com Deus. Vou fazer uma observação. Jesus, nosso mestre, nos exortou a pensar da seguinte forma, que quando uma ou mais pessoas estivesse falando sobre suas coisas, sobre seus ensinamentos, lá ele estaria. Então certamente Jesus está presente nessa noite, não só aqui, como na casa de cada um de nós. E sendo Jesus a manifestação divina na terra, que nós escolhemos seguir, é certo dizer que Deus está onde Ele está. E se Deus está onde Jesus está, e se Ele está aqui, logo estamos com Deus. Certo? Vamos pelo menos acreditar nisso. O mote da reunião de hoje, dessa conversa de hoje, é justamente nós entendermos como se dá e refletirmos se estamos realmente em conexão com o nosso Deus o tempo todo. E vamos discutir, vamos estudar um pouquinho a maneira mais eficaz de estarmos o maior tempo possível em conexão com Deus, que essa é o nosso objetivo maior. Porque sem estarmos em conexão com o alto, com o divino, impossível será a nossa elevação espiritual e o consequente degraus alcançados, né? Nessa enorme, imensa caminhada que nós temos para chegar até onde Deus pretende que nós cheguemos. O primeiro degrau que nós estamos percorrendo aqui na nossa terra é alcançarmos a perfeição possível. É ilusório pensar que nós vamos ser perfeitos em 1, 2, 3 mil, 4 mil encarnações. Como é que a gente pode garantir, ter certeza disso? De acordo com as nossas ações, nossos pensamentos. Nós mesmos podemos ser juízes de nossa elevação espiritual. Basta nós refletirmos e fazermos uma análise daquilo que nós produzimos no dia a dia. Aquilo que nós deixamos de ruim de lado e aquilo que nós conseguimos absorver e reter. Hoje palavras aqui serão ditas que muito provavelmente serão incontestáveis no nosso íntimo. Resta saber se amanhã estarão ainda conosco, em nossos corações, em nossa mente, e mais que isso, não só reter, mas fazer uso dela, praticar. É esse tipo de pensamento que nós temos que ter cotidianamente, diariamente, tá bom?
Então a conexão com Deus, segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 2, 22. Essa parte do óculos não está funcionando ainda, então pegou só um 2. 22 diz o seguinte: existem outras, tá? Mas a maior e a mais eficaz nesse momento para nós, conexão com Deus, é a prece. É através da prece que nos ligamos ao plano superior e ficamos mais sensíveis às suas intuições de amparo e amor. Veja, é através da prece que nos ligamos ao plano superior e ficamos mais sensíveis. Aquele que consegue se tornar sensível à presença de Deus sem a utilização constante da prece, ótimo. Mas 99,99% de nós precisamos da prece para nos ligarmos realmente, estarmos realmente sintonizados com o nosso Deus. Eu acho que é desnecessário dizer por que nós temos que ter a nossa ligação divina, né? Justamente para nos proteger, justamente para nos dar força, justamente para que nós possamos ganhar condições de elevação espiritual, tá bom? Quantas situações infelizes ou tomadas de decisões poderíamos ter feito de forma mais equilibrada se vivêssemos em prece? A alma equilibrada, então aqui já é uma outra dica, já é um outro fator de estarmos em sintonia com Deus, que era para obtermos o nosso equilíbrio, né? A alma equilibrada tem mais chances de agir pelo caminho do bem e o equilíbrio se estabelece com a prática de oração. Por isso, na dúvida ou nos anseios de toda espécie, ore e confie. No momento atual, aliás, esse atual já está muito tempo atual, já está ficando demais esse negócio aí, né? Existe um momento mais propício do que esse, de nós, essa ansiedade, esse sofrimento que estamos sendo submetidos por conta dessa coisa, né? Eu ouço tanto isso que não dá nem vontade de repetir essa palavra, pandemia. Nada mais justo, propício e eficaz do que orar e confiar. Mas nós sabemos como orar? Sabemos o que pedir? Essas perguntas são retóricas, não é? Normalmente não costumamos usar a prece de forma egoística, pedindo pequenas vitórias pelo mundo material e não agradecendo nossas vicissitudes e provações que nos fazem espíritos melhores. Quer dizer, a nossa prece é egoísta. A prece do cristão, do espírita, qualquer que seja o culto, deve ser feita logo que o espírito retoma o domínio da carne e deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, do mais profundo da alma, em um impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até o dia presente, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido ainda, sem o saber, encontrar-se com os amigos, com os guias, para receber na companhia deles mais força e mais perseverança. Olha aqui no texto ditado pelo Espírito de Verdade, a Kardec. Não vamos restringir apenas, como eu sempre digo, o Espiritismo não é para os espíritas, o Espiritismo é da humanidade, né? Espírita é aquele que abraça a doutrina espírita como maneira de conduta. Mas o Espiritismo não é dos espíritas. O Espiritismo foi divulgado para a humanidade. Qual humanidade? Aquela humanidade que lhe aceitar como forma eficaz de conduta de vida e norma cristã. Tá? Então ele diz aqui que nós devemos orar a partir do momento que tomamos consciência da nossa existência. Então, não é estabelecido
Olha, eu vou começar a orar, eu vou começar a ver coisas do alto quando eu tiver idade para isso. A idade vai ser aquela que você despertou, começou. Você pode até ensinar decorativamente uma criancinha de 2, 3 anos, 4 anos, até engraçadinho, até bonitinho. Você vê muitas criancinhas agora estão arrebentando no YouTube aí, fazendo orações, né? Verdadeiros pequenos pastores. É engraçadinho, muito engraçadinho. E é benéfico, claro. É melhor a criança ter contato com a oração, mesmo que seja decorada em tenra idade, do que nunca tê-la. Mas é engraçadinho. Mas é o momento que essa oração terá eficácia é quando você reconhecer a sua existência e suas falhas. Sem isso, a oração se torna inócua, não tem eficácia. Pode trazer algum benefício, mas não traz benefício para quem está orando, tá bom? Porque ele é assim. Mais para frente nós vamos ver que depende muito do nosso sentimento sincero a oração. Ela só vai ter eficácia, só vai ter, costuma-se dizer que Deus vai ouvir, apenas se for um sentimento sincero e um pedido real de melhorar-se, um pedido espiritual, ou rogar por alguma coisa que realmente precise da intervenção divina. E a intervenção divina aqui nós não devemos entender como o próprio Deus fazendo. É a autorização de Deus fazendo. Porque os espíritos de luz, como eu digo, para nós são os espíritos benfeitores, e para outras religiões são os anjos, são os emissários de Deus, enfim. Mais conhecido como os anjos, né? Então, que esses anjos eles têm autorização divina para fazer com que o pedido seu sincero seja ou não atendido, à medida do seu merecimento e da sua fé. Outro aspecto da oração. Não adianta nada você fazer a sua oração, por mais extensa que seja, por mais bonita que seja, se ela não tiver no fundo de pano de fundo, a sua sinceridade e sua necessidade. Podemos orar por nós e no corrente momento orar por outrem, por outras pessoas. Só que como no começo do texto, pela nossa inferioridade moral e espiritual ainda, nós temos essa necessidade egoísta de orar. Muito dificilmente a gente inicia uma prece pensando em alguém que esteja em pior situação que a nossa. Não, primeiro eu, depois se sobrar um restinho aí, Deus, dá para aquele cara lá, depois não tem mais ninguém, então para o resto do mundo. Isso porque nós não temos ainda a concepção e não está introspectivo no nosso coração o sentido fraterno humano. Quando Jesus lhe foi pedido que nos ensinasse a orar, pode ver como é que ele começa a oração que ele nos ensinou. Pai nosso. Ele não disse Pai meu. E esse nosso não se restringia apenas àqueles que estavam circundando a sua presença divina. Ele certamente colocou o nosso como o planeta todo, o universo todo. Tudo é criação de Deus. Então, como ele disse, Pai nosso, com toda certeza estão incluídos ali toda a criação do Pai, inclusive os animais. Não é? Pai nosso que estás no céu. Onde eu parei? Aqui. Muito bem. A prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, para pedir-lhe proteção para a vossa fraqueza. Tá vendo? Pedir proteção para a vossa fraqueza. Pedir-lhe seu apoio, sua indulgência e sua misericórdia. Quando nós pedimos isso para o nosso Deus, automaticamente estamos reconhecendo a nossa inferioridade.
A oração dominical, o Pai Nosso, como já foi tema de outras vezes, e eu posso até repetir, um dia a gente pode até pegar e fazer a dissertação, não, como é que chamava aquilo lá? Que a maioria das pessoas em português morria, não gostava de fazer. As análises? Análise sintática, se for preciso, análise morfológica da oração. Aí nós vamos ver o real sentido de que Jesus nos passou essa oração. Vamos pensar uma coisa, quando Jesus foi interpelado e lhe é solicitado que nos ensinasse a orar, primeiro, havia o reconhecimento de que não sabíamos orar. Segundo, que Jesus poderia perfeitamente nos dar qualquer outro tipo de oração, já que Ele é, como Ele mesmo disse várias vezes, eu e o Pai somos um. Daí a interpretação errônea, na nossa opinião espírita, de que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Não. Ele falou, eu e o Pai somos um, porque ele está tão inteirado com as leis de Deus, que ele já não se sente mais ele, Espírito Jesus, e sim Deus. Algo semelhante foi dito por Paulo em relação a Jesus. Lembra? Que ele falou assim, não sou eu mais que vive em mim, mas Jesus. Então essa interligação nós temos que fazer. Meu Deus do céu, gente, vamos fazer o seguinte. Deus nos deu um cérebro justamente para a gente pensar, analisar e fazer esse tipo de ligação. Então quando Deus fala eu e o Pai somos um, ele quis dizer apenas no comportamento, no sentimento, na essência. E quando Paulo diz que já não sou eu mais que falo, e sim o Evangelho, e sim Jesus, ele não quis dizer que ele é Jesus. Entendeu? Deu para entender? Deu para entender? É isso? Então, acho que deu para entender. E nós estamos aqui exatamente para um dia ter a oportunidade e a real certeza de dizermos que eu e Jesus já somos um. Ou seja, eu cumpro todas as solicitações que Jesus nos trouxe. Eu sinto da mesma maneira que Jesus. Eu penso e ajo como Jesus. Tem alguns milhões de anos aí. Mas é essa essa é a meta do cristão. Daí a necessidade da reencarnação, pelo amor de Deus. Como é que a gente pode imaginar que nós podemos nos comparar a Jesus, estarmos da mesma maneira que Ele, em uma única encarnação que dura 60, 70, 80, 90, como eu já disse, os mais sortudos, 100 anos. Desses 100, o cara pode estar 80 com Alzheimer. O que adiantou viver 100? Então não é também, a análise que nós temos que fazer, não é também a quantidade de anos, mas é como você aproveita esse ano. Um ano que seja. E quanto você evoluiu em um ano. O aniversário, que aliás o meu foi ontem, né? Obrigado a todo mundo por ter felicitado. Serve para nós encerrarmos um ciclo. Olha, um ano, né? 365 dias terrenos, que não é nada diante da eternidade. Mas é como se fosse, falando agora como contador, como se fosse o encerramento de um balanço. No que nós temos que pensar nesse ano que fez? O quanto eu evoluí, o que eu guardei de bom e o que eu expulsei de ruim de mim. Nada, tá bom? Se eu já sei que, pelo menos eu tenho um avanço, eu sei o que eu preciso expulsar e eu sei o que eu preciso obter. Não consegui? Bom, então vamos traçar nova estratégia. Provavelmente eu não me dediquei tanto. Provavelmente, e com toda a certeza do mundo, eu não estive em conexão com Deus durante esse tempo todo, porque aqui o texto diz e é a realidade. Se você quer melhorar-se, você tem que estar... Márcia, parabéns. Obrigado. Você tem que... Pelo aniversário, espero. Você tem que melhorar-se a conexão com Deus, porque é a única maneira que tem de fazer com que você atinja os seus objetivos sinceros e que esteja de acordo com o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Tirar o que é de ruim e botar o que é aquilo que você não conseguiu ainda de bom. A conexão divina, ela é vital, não só para o nosso corpo, que esse é perecível e não adianta, você vai morrer
pedindo, meu Deus, não deixa eu morrer. E vai morrer, do mesmo jeito. Mas, meu Deus, ajude-me a melhorar. Você vai ter nessa, na outra e na próxima vida e por aí. Por aí vai. Ela, a prece, deve ser profunda, porque é a vossa alma que se deve elevar até o Criador e que se deve transfigurar, ou seja, modificar, como Jesus no Tabor. Aqui está se referindo ao Monte Tabor, quando Jesus sofreu a transfiguração, para chegar a Ele pura e radiante de esperança e de amor. A Ele quem? A Deus, tá? A prece. Não adianta você pedir coisas materiais. Não adianta você pedir em forma de mandinga ou qualquer outro tipo de coisa que alguém se dê mal para você se dar bem. Não adianta você pedir um casamento para o Santo Antônio, porque essas coisas certamente não serão ouvidas por Deus. E sabe por que não serão ouvidas por Deus? Porque não são de Deus. O que é de Deus é o que Ele criou, o seu Espírito, e o que um pai, qualquer pai, espera de um filho. Que ele seja bom e progrida, para você finalmente ficar feliz com ele. Com Deus não é diferente. A única coisa é que Ele não vai dirigir-nos um a um. As leis de Deus, que são imutáveis e que não são corruptas, estão gravadas em nós justamente para que nós sigamos ela, em nossos corações. E a conexão com Deus nada mais é do que alimento diário para que essas forças internas nossas sejam revigoradas, reativadas e aprimoradas. Você pega uma prece de uma criança de 10 anos, ou de 8, ou de 5, não deve ser a mesma de alguém com 40, 50, 60, pelo amor de Deus. Quando nós somos pequenininhos, eu mesmo já orei bastante para Deus para que Ele me ajudasse a fazer uma prova de matemática. Hoje eu tenho a consciência de que não adianta eu pedir ajuda a Deus para fazer uma prova de matemática, porque é absurdo. Mas por que não era absurdo quando eu era garoto? Porque a visão que eu tinha do mundo, o problema que me afligia era aquela prova naquele dia. E Deus, sabendo disso, quando eu digo Deus, eu já falei, não é Ele diretamente, mas todos os seus emissários do bem, sabendo disso, olhava para a gente até penalizando se fazia o quê? Fazia a prova para mim? Não. Trazia, nos fornecia a tranquilidade, porque muitas vezes quem já foi aluno sabe, você sabia tudo, mas na hora estava nervoso, não estava confiante, não tinha fé em nada, zero, mesmo sabendo. Agora aquela criança que aprende que o fato dela elevar o pensamento até Deus e acreditar naquilo e vai ajudar, acaba ajudando porque se tranquiliza, o seu espírito fica mais leve e automaticamente ele consegue se lembrar daquilo que estudou, porque não adianta nada pedir para Deus sem estudar. O mesmo ocorre agora com muitos de nós na fase adulta. Pede a Deus um melhor emprego, mas não se capacita. Pede a Deus uma promoção no emprego, mas falta mais que a mãe da égua, né? No serviço. Não se dedica. Pede a Deus uma boa família, um bom filho, não sei o quê, mas não se estrutura. Pede a Deus uma casa, mas não poupa para isso. Ou não vai atrás. Olha, eu já falei uma vez que aquele negócio aqui, ajude a você e o céu te ajudará. Isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia não, pode procurar aí. Mas é um ditado bom, é uma coisa boa que a gente deve se lembrar. É uma maneira de se conectar com Deus também. A prece, que é o assunto de hoje, que a gente é um instrumento mais eficaz para que nós possamos nos conectar com Deus. De que forma? De forma inteligente, de forma equilibrada, de forma justa. O que nós pedimos para Deus terá devolução à medida do nexo e da intenção do que você está pedindo. Então o que a gente tem que fazer? Olha, não adianta eu pedir muito para Deus que Ele me dê coisas. Adianta eu pedir que Ele me dê forças e capacidade para que eu me esforce e talvez consiga. Porque não podemos esquecer lá do nosso planinho reencarnatório. Que muita gente fala, você vai bater e não vai ter. Aí chega aqui, se revolta. Deixa até de acreditar em Deus por causa disso.
Bem, vossa prece, de nós todos, deve conter o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Ou seja, não importa como você faz sua prece, mas o sentimento que está por detrás daquilo que você solicita ao plano espiritual, ou ao seu anjo, ou ao seu santo, não importa. Então, não importa como você faz sua prece, mas o sentimento, o que você está sentindo, que está por detrás daquilo que você solicita ao plano espiritual. Não importa como faz, mas o sentimento. É sincero? É necessário? Nossa, eu estou pedindo pela saúde da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu marido, não sei o que, está prestes a fazer uma cirurgia, está mal no hospital. Nossa, que coisa mais importante que isso? Né? Isso é altruísmo, você não está pedindo nada para você. Você está pedindo pela vida de quem você ama, que automaticamente vai afetar a sua vida também. Mas qual é o sentimento? Nesse exemplo máximo que eu estou dando. Ai meu Deus, não deixe ele morrer não, porque eu vou sofrer. Já não valeu. Deu a entender? Mas eu vou sofrer. Sim, mas você não deve pedir, não deixe ele morrer, porque o que eu vou fazer sem ele? Eu vou sofrer. Não, você está sendo egoísta de novo. Então, não deixe ele morrer, porque ele precisa continuar vivendo. Eu quero usufruir mais um tempo da vida dele. Mas se for da sua vontade, que me dê o consolo. Olha que prece que vai ser ouvida, com certeza. Agora, não deixe ele morrer porque eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Ele vai morrer e você vai descobrir porque. O que você vai fazer na sua vida? Continuar a sua. Pelo amor de Deus. Né? Bom. Ai, Deus. Uma prece feita com as palavras do coração e com humildade e com sentimento atravessa os céus e chega ao destino. Uma prece fútil, tipo me arrumo um namorado, faz eu ganhar na loteria, ou não sei o que, e com intenções secundárias, como eu acabei de falar, egoístas, não pode senão passar de devaneios de um espírito que ainda se encontra prisioneiro de si mesmo. Deu para entender? Nós temos que mudar, inclusive, a maneira e o que pedir para Deus. Então eu não posso pedir nada, uma coisinha, nem uma colher de chá? A ação é que vai determinar a necessidade de você orar ou não. Eu vou falar uma coisa que eu estava até relutando em falar. Desde quando eu escolhi o tema, me veio soprando, eu não tinha certeza se era um lado malzinho ou o lado bonzinho, aquele do pica-pau que estava falando, fala sobre isso. Mas eu vou falar. Para aqueles que acham que nós temos que orar o tempo todo, vai resolver. Como os muçulmanos o fazem. Não é crítica, é constatação. Eles rezam 5 vezes por dia, né? E ficam prostrados lá e em direção a Meca. É obrigação deles orar 5 dias por dia. Tem gente que nós, os católicos também, os evangélicos, têm o hábito de orar, pelo menos como se toma banho, né? De manhã e de noite. Às vezes só de manhã a gente toma banho. Então, dependendo do frio à noite, não toma, né? Então, às vezes a pessoa ora uma vez só. Ou não ora dia nenhum. E quem toma banho no sábado? Vai ser horário pois sábado. O sábado. Poxa vida. A gente já está ofendendo os judeus. Estou brincando. O que acontece? Então, no mínimo, duas vezes a gente ora. Hábito nosso. Ao deitar-se e ao levantar-se. Aquele que ora 5 vezes, como o muçulmano lá, primeiro ele ora com fervor danado e grita. Bom, é da religião deles. Mas ao mesmo tempo as ações deles são de destruição dos irmãos. Ou seja, os infiéis devem morrer. Será que Deus está ouvindo aquelas orações lá? Eu temo que não. Não posso julgar, mas lembra de não julgar? Mas pela lógica, acho que não. Bom, que seja. E tem gente que fala, eu estou sempre em sintonia com Deus. Eu estou fazendo, de tudo que eu estou fazendo, eu estou com Deus. Então, o que eu estava falando, que o espíritozinho daqui pede para alertar sobre a seguinte coisa. Até para nós termos conhecimento de como agir, né? Quando você vai ao banheiro fazer suas necessidades, você deixa Deus onde? Do lado de fora da porta? Ou ele vai com você e você continua
em sintonia com Ele naquele momento íntimo. Ou outras intimidades que nós fazemos. Onde está Deus? Dentro de você. Então não é a quantidade e nem o pensamento firmar pensamento. Ai, Deus está comigo, Deus está comigo. Deus... Isso vira obsessão e ineficaz também. O que nós vamos fazer? Guardar essa energia. Nós temos que viver de acordo com o que Deus espera que nós vivamos. As nossas necessidades físicas são conhecidas e dadas por Deus por uma necessidade. Então não é esse momento de, eu penso em Deus 24 horas por dia. Mentira! Mas não é porque nós somos falhos também, mas é porque as nossas necessidades, algumas delas, nos afastam momentaneamente dessa ligação direta com Deus. Ou não? É só intimamente cada um de nós responder essa questão, não é? Não devemos nos culpar e muito menos nos afligir em relação a isso. É porque enquanto nós tivermos necessidade de satisfação fisiológica, o nosso pensamento será desligado de Deus momentaneamente. Então o que nós temos que fazer? A maior parte do tempo possível nós temos que nos ligar a Deus. Não adianta quando você está exercendo uma atividade difícil no seu serviço, ou no seu corriqueiro, ou preso no trânsito, não adianta falar, ai meu Deus do céu, me ajude a sair daqui com aquele ódio no coração. Não adianta falar Deus sem estar ligado com Ele. Minha mãe faleceu, não é? Todo mundo sabe. Não adianta eu gritar, mãe, vem aqui. Porque fisicamente ela não vem. Mas se eu me sintonizar com o sentimento do coração e pedir que outros que sejam capazes de me ligar a ela, certamente algum conforto eu terei. Se for no meu merecimento, se for verdadeiro. Trazendo para o campo terreno, quantas vezes nós chamamos a palavra mãe desnecessariamente? A ponto de tomar um croque, às vezes. Chamava tanto mãe, ele está brigando, mãe, isso aqui. A mãe chega lá, toma um croque, para de me chamar. Deus não dá o croque. Mas deveria. Porque nós não tomai a palavra, não tomai o santo nome de Deus em vão. E não pensar também em vão. Tem que ser a nossa conduta. Acelerar. Inútil, portanto, é pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas. Esquece, não vai ter isso. Que vos dê alegrias e riquezas. Ele pode proporcionar que você consiga, mas ele não vai te dar. Pedi-lhe antes que vos conceda os bens mais preciosos. Quais são? A paciência, a resignação e a fé. Não pronuncieis como muito dentre vós estas palavras. Não vale a pena orar, pois Deus não me escuta. Na maioria das vezes, o que rogais a Deus? O que rogais a Deus? Tende pensado em lhe pedir o vosso aperfeiçoamento moral? Oh, não. Muito poucas vezes. O que antes vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E vós exclamais, Deus não se preocupa conosco. Se Ele se preocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se fosseis ao fundo das vossas consciências, quase sempre encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida de todos os males dos quais vos queixais. Pedi, portanto, antes de todas as coisas, o vosso aperfeiçoamento moral. E vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Os Espíritos nos trazem, através das palavras acima, a advertência fraterna sobre a importância do pensamento em prece, estar em conformidade com o nosso progresso moral e nossa luta diária para nos tornarmos espíritos melhores. É indispensável que nessa luta mantenhamos o nosso pensamento em prece, para que o auxílio dos céus encontre sintonia com a nossa vibração e possam os espíritos do bem nos intuir e auxiliar na luta diária. Evitemos então colocar em nossas preces diárias e de todo agradecimentos pedidos de caráter material
pois os espíritos não podem simplesmente mudar o que nosso livre-arbítrio construiu. Viver em prece é estar sempre em contato com Deus. Viver em prece é estar sempre em contato com Deus. E a maneira que nós temos de viver em contato com Deus diariamente é nos esforçarmos para fazer tudo aquilo que o seu emissário maior, ou seja, Jesus, nos instruiu a fazer. Em todas as ações. Se nós nos detivermos à frente de qualquer ação, um pensamento cristão, certamente nós não faremos o de todo errado, porque não nos culpemos. Ainda nós estamos dando um download, nós somos espírito em construção, nós temos o ensaio, acerto e erro. Mas certamente toda vez que nós formos fazer qualquer ação, nos detivermos em algum ensinamento do Cristo, estaremos em sintonia com Deus. Estaremos diretamente ligados aos seus ensinamentos e ao que Ele espera de nós. Semelhante conselhos de pais terrenos, nós também temos que ter em relação a Deus. Deus não se fez verbo diretamente a uma pessoa como muitos creem. Ele fez seus emissários na terra difundir, divulgar o seu amor por nós. E um deles, que nós abraçamos como mentor, foi o nosso Mestre Jesus, é o nosso Mestre Jesus. Então, se você tem o mínimo instante, segundo, de refletir sobre o que você vai fazer, isso é estar, procurar. Nós não sabemos tudo, nós não sabemos como agir diante de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Mas se detenha um pouco, pelo menos nessa tentativa. O simples fato de você chegar e falar, meu Deus, Meurinho, o que eu devo fazer agora? Pronto, você já entrou em sintonia, porque o seu sentimento, seja ele qual for, naquele momento está sendo sincero e está sendo ligado. Eu costumo fazer uma analogia que nós, talvez os mais novos não tenham brincado, não saibam o que é. Se bem que um dia desse, quando eu levei minha neta lá no shopping, tinha ainda aquele carrinho de bater, lembra? Aquele carrinho que a gente chamava carrinho de bater, ainda tem, né? Acho que ainda tem. Como é que funciona aquilo ali? Nós temos o carrinho, propriamente dito. Temos uma tela, que agora não é mais tela, eu vi lá, parece que são fios. Bom, não importa. Algum elemento superior que transmite energia, que seria o nosso Deus, essa tela. O carrinho de bater seríamos nós, nosso corpo físico. Aquela anteninha que liga é a conexão que nós temos com Deus. E quem dirige o carrinho? Nós, que vamos lá brincar. Só que a diferença é que não estamos aqui para brincar. Mas nada impede de nos divertirmos como a gente se diverte lá no carrinho de bater. Qual é a função de você brincar naquele carrinho? Então, o espírito, que sou eu, entra no carrinho, que é o corpo, e através da ligação com Deus, que o cara vai lá na chave e dá um limite, que é a nossa vida, a gente, que legal. O objetivo que você quiser andar mais, o que você tem que fazer? Desviar do outro, desviar do obstáculo, né? Eu, pelo menos, quando eu ia brincar lá, eu não ia querer ficar batendo nos outros, eu queria desviar deles para poder andar mais. Eu gostava de bater nos outros. Pois é, tem gente que vem para a terra para ficar batendo enquanto outros vão andando. Ai, meu Deus. Mas é isso, essa analogia que nós temos que fazer para poder entender como é que funciona essa ligação com Deus. Então só tem um jeito. O carrinho parado lá sem ninguém para ele funciona? Não, que é o corpo inerte. Você dentro do carrinho, sem se ligar àquela malha elétrica, funciona? Também não. Você dentro do carrinho, com a antena ligada à malha elétrica, mas sem acelerar, ele anda? Também não. E andando, se você não estiver à frente dos seus obstáculos e tentar desviar, você vai sair do lugar? Também não. Se você bate e consegue voltar e consegue dar a volta, é isso que a gente faz diariamente. Não significa, embora eu desviasse daqueles carrinhos, com certeza alguém vinha e me pegava, batia em mim. Aí eu tinha que ter a habilidade de sair daquilo para continuar brincando e andando. A gente poderia colocar isso como as vicissitudes da vida. Exato. Você sempre vai bater com alguma coisa. Verdade. Você pode desviar. Desvie, não vai de frente, tome. Ele está vindo, eu também vou. Vamos ver. Vai bater os dois vão ficar parados, vai passar o tempo e você não curtiu a brincadeira. Aí vou voltar novamente para desviar.
Outra coisa, em alguns casos, gostei do exemplo. alguém até se machuca, porque você não está atento, né? Que são os isentões, são os que estão aqui, o que eu estou fazendo, entendeu? Vem alguém, pum, dá um negócio, machuca até o pescoço. Tanto é que agora me parece que não é mais permitido, não sei, parece que não é permitido ter um certo nível de criança, enfim, sempre teve, né? Mas parece que elevaram um pouco a idade, porque tinha muita criança se machucando. Mas quando eu nunca fui criancinha, sempre fui marmanjão, porque era legal brincar daquilo ali. Tá bom? Então não vamos bater nosso carrinho à toa. E vamos manter nossa ligação com Deus e acelerar. É isso que nós temos que fazer. Acho que entenderam a analogia. Então, que Deus nos ampare a todos, que nós possamos andar cada vez mais dentro do que ensina o nosso Mestre Jesus, e pedindo sempre a Deus. Não precisa se prostrar. Se quiser se prostrar, não tem problema também. Tem gente que costuma falar, não adianta se ajoelhar. Não. Como diz o texto, não importa a forma que você vai orar. Importa é o sentimento que você vai empregar durante a oração. E se esse sentimento você tem certeza ou suspeita que Deus vai ouvir. Porque nós sabemos, sim. Eu não posso orar pelo mal de alguém. Eu não posso orar por uma coisa por orar. Se algum dia, algum de vocês, um de nós, não tiver nenhum motivo para pedir, antes de dormir ou se levantar, agradeça. Né? Se você está muito feliz, né? Peça a Deus que permaneça o mais tempo possível, com a certeza de que vai encerrar. Porque, relembrando aqui, mais uma vez, as palavras ditas por Chico Xavier, intuídas por Emmanuel, tudo passa. Tá bom? Então que Deus nos abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Então, nós estamos aqui agradecidos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e vamos enviar vibrações de paz, amor e saúde a todos os cantos desse nosso planeta, que as pessoas possam ser alcançadas com desse amor, dessa paz, dessa vibração que nós estamos enviando agora. E eu envio vibrações também e peço que vocês também, pelos seus familiares, por aqueles que estão doentes e por aqueles que perderam seus entes queridos também. E se Deus quiser, nós estaremos aqui na próxima semana para mais uma... A gente diz lá no centro, para mais um trabalho, né? A gente pode dizer para mais uma reunião virtual. Que assim seja. Gratidão. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau.